Nesse vídeo nós vamos falar de mais um mini switch Zigbee. Só que esse mini switch aqui promete funcionar sem neutro e sem capacitor. Isso mesmo, vamos ver aqui nos nossos testes se realmente ele vai cumprir isso que ele promete. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre esse dispositivo aqui, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra um link para a compra dele. Aliás, se ele cumprir o que ele promete, é um excelente custo-benefício. Ele hoje, no momento que eu estou gravando, ele está custando R$ 57,00 já com frete incluso no AliExpress. Então dá uma olhadinha aí no link, eu acho que vale a pena, é um dispositivo que tem um preço muito bom. Bom, vamos testar e ver se realmente, né, ele é tudo isso que ele promete. Também gostaria de lembrar para você deixar seu like nesse vídeo, isso nos ajuda muito. Deixe também seus comentários, se você desejar, suas dúvidas, sua opinião, a gente sempre responde. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. É isso que permite que a gente continue trazendo novidades todas as semanas. Bem, então como eu dizia, esse aqui é um mini switch Zigbee. Aqui na caixinha diz que ele tem timer, que ele pode ser compartilhado, que ele aceita comandos de voz. Nós vemos que temos algumas opções aqui, né? 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes, cor branco, preto e gold, né, dourado. No site de vendas aí eu só vi branco e preto e 16 amperes, eles não tinham as outras capacidades. Esse modelo aqui é exatamente o TMZ02L de 16 amperes e o Bzinho aqui é da cor dele, cor preta. Além disso, né, que em outras informações a gente tem aqui que ele vai trabalhar de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz, que é Zigbee 3.0, né? E aqui tem a faixa aí de frequência que ele trabalha. Bom, vamos dar uma olhadinha então nesse dispositivo, como ele é, e vamos fazer os nossos testes. Bem, ele vem um manualzinho. Nós já fizemos um vídeo de com essa mesma caixinha aqui, só que ele não era esse modelo sem neutro, né, como esse daqui. Na verdade ele tem um neutro opcional, né? Mas se nós olharmos aqui as conexões, é um pouco difícil de ler, eu vou colocar uma foto aí ampliada para a gente ver. Nós temos o L-out, que é a saída de linha, né, de fase. Nós temos o L-in, que é a entrada de fase. Nós temos aqui um N-in e um N-out, provavelmente são a mesma coisa, né? Vamos testar. E duas conexões aqui para um interruptor. Vamos ver se essa saída e entrada de neutro aqui, que na verdade é opcional, né? Se ele funciona sem neutro, eu não vou precisar ligar. Vamos testar aqui e ver se essas duas de neutro são realmente uma única. Bem, para isso nós vamos utilizar aqui um multímetro, né? Esse aqui é o Aneng AN82, se você não viu, tem um vídeo sobre ele, vou deixar o card aí. Vamos colocar ele em continuidade. Tá aí, o que é continuidade, né? Ele vai indicar para mim se há conexão entre dois pontos, né? Ele apita. Então eu tenho aqui a saída e entrada de neutro, vejam, ele dá continuidade. Então significa que é a mesma coisa. Então essa saída e essa entrada do neutro, que é, pelo que eu entendi aqui, opcional, na verdade é opcional se a gente for usar com iluminação, já vamos falar sobre isso. É uma coisa só. Então comprovado aqui pelo nosso multímetro. Bem, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no manual. Ele é um dispositivo Zigbee, então o pareamento dele deve ser muito fácil, né? Muito fácil de fazer. As conexões, acredito que sejam muito simples pelo que a gente viu, né? Então ele mostra que aqui tem um lado em chinês, né? E tem um lado em inglês. Então ele mostra aqui que ele tem um LED interno, um botão de reset, né? Reset pareamento. E aqui ele mostra conexões com neutro. Então, por exemplo, né, se eu for utilizar uma conexão onde eu preciso utilizar o neutro por alguma razão, e qual é essa razão, né? Isso é uma coisa muito importante, gente, que muita gente não entende e acaba utilizando de forma errada dispositivos sem neutro. O dispositivo sem neutro, ele, para funcionar, ele precisa circular uma corrente, né? A corrente que ele receberia pelo neutro e ele não recebe, o que ele faz? Ele passa pela lâmpada. Então, circula pela lâmpada uma pequena corrente o tempo todo, mesmo com ele desligado, de forma que ele consiga se alimentar e funcionar. Aí o que acaba acontecendo, né? Alguns modelos, essa corrente em alguns modelos acaba provocando que a lâmpada pisque, dependendo da potência dessa lâmpada. Aí eles utilizam um capacitor lá junto à lâmpada para evitar que ela fique piscando. Esses mais novos, esse aqui já é o segundo ou terceiro que a gente mostra aqui no canal, ele não exige mais capacitor, eles estão fazendo um outro tipo de circuito. Mas, de qualquer forma, ele continua
fazendo aquela circulação de energia o tempo todo. Então, o que isso quer dizer? Se eu ligar, por exemplo, em vez de ligar numa lâmpada, eu ligar em um ventilador, ou se eu ligar num transformador, esse transformador vai alimentar alguma coisa, ele não vai conseguir circular essa corrente, então ele não vai funcionar. Ou ele vai ficar offline, ou ele vai ficar intermitente, ele não vai ter energia suficiente. Então, para funcionar sem neutro, o recomendado é que ele funcione com lâmpadas, tá? Então, isso é muito importante. Depois nós vamos fazer uns testes aí, a gente vai pôr, tirar a lâmpada. Então, ele tem vários exemplos de utilização com neutro e sem neutro. Então, o neutro é opcional. Se você for utilizar, por exemplo, um ventilador, para algo que tem um transformador, que não seja de iluminação, é recomendado que você conecte o neutro. Aí ele vai funcionar direitinho, né? Para funcionar sem neutro, o ideal realmente é iluminação. Bom, vamos fazer alguns testes com ele aqui, né? Então nós vamos fazer a conexão de energia aqui da fase somente, a saída de uma lâmpada, vamos colocar uma lâmpada teste aqui, e vamos parear esse dispositivo no nosso hub Zigbee. Então ligação muito simples, né? Apenas 2 fios. Eu vou ligar aqui na entrada da energia, que é o L-in, né? Entrada de fase, esse fio vermelho. Esse fio vermelho, ele vem aqui do nosso disjuntor, que simula aqui, né? Faz o papel aqui da nossa caixa de distribuição. Então eu tenho aqui a fase entrando no L-in, entrada de fase. A parte aqui de neutro a gente vai deixar vazia e o interruptor a gente vai ligar daqui a pouquinho. Vamos agora ligar a saída da lâmpada, que é o L-out. Então veja, se eu tiver uma caixinha, né? Eu abri uma caixinha de iluminação em casa com interruptor simples e só tiver lá os 2 fios, que é a fase e o retorno da lâmpada, está resolvido, né? Ah, coisa importante, se você tiver num sistema bivolt, né, você vai ligar uma das fases aqui e a outra fase vai direto para a lâmpada, como é o caso aqui, a gente está levando o neutro direto para a lâmpada. Se fosse bifásico, eu teria fase 1, fase 2, fase 1 passa por ele e fase 2 vai direto. Então, isso é importante. Se você inverter essas fases aí, a lâmpada não vai acender, que ela vai receber a mesma fase, ao invés de receber as duas, né? Bom, tá aqui, ele já está conectado. Eu vou virar ele nessa posição para a gente enxergar o LED, né? E eu vou agora energizar e vou entrar já no aplicativo Smart Life. Bem, eu liguei então a energia, ele não pisca nem nada. Vamos segurar aqui um pouco para ver se ele entra em modo de pareamento, se ele reseta, né? E entra em modo de pareamento. Ainda sem sinal de vida, ele somente acende a lâmpada aqui. Então, sinal que ele está recebendo energia e tudo, né? Vou segurar um pouquinho mais aqui o botão para ver se ele entra no modo de pareamento. Agora sim, está piscando um LED azul, não sei se é possível ver pela câmera. Eu vou então entrar aqui no nosso hub Zigbee, que é um hub híbrido, né? Eu sempre comento sobre ele nos vídeos, e vou adicionar um novo dispositivo. Então ele está fazendo a busca aqui pelo dispositivo. Vamos ver então, aguardar que ele localize e faça o pareamento. Veja que ele localizou aqui, TMZ02, clico em concluído, e ele está aqui já cadastrado, já funcionando. Então, vejam que bacana, ele já funciona totalmente sem a necessidade aqui do neutro, né? E o LED azul se mantém ligado enquanto ele está acionado, na verdade, enquanto ele está, eu acho que conectado à energia, né? Vamos desligar então novamente a lâmpada aqui, pelo switch. E é isso, funcionando. Bem, nós podemos dar uma olhadinha agora nas funcionalidades que a gente tem aqui no aplicativo, né? Então nós temos uma primeira funcionalidade aqui embaixo, que é um timer. Esse timer, ele tem o countdown. Countdown, o que é? Aquela contagem regressiva, que a gente vai poder colocar um número aí de minutos, tanto para ele ligar como para ele desligar. Nós temos também o schedule. O schedule é agenda. Então, a agenda nós podemos colocar aqui datas, né? Por exemplo, dias de semana e horários em que ele vai ligar, desligar e criar uma agenda para que ele funcione sozinho. E nós temos aqui uma função de pulso. Isso é muito útil em algumas situações. Muitos dispositivos desses mais simples não tem pulso. Então, é importante que ele tenha. Então, vou até ligar o pulso aqui. Ó, liguei, ele está já com pulso aqui de 1 segundo. Vamos fazer um teste. Olha, ele fica 1 segundo ligado. Aliás, ele está um pouquinho mais de 1 segundo aqui, né? Mas está funcionando.
Muito bem, liga, desliga, né? Então, esses são os timers, né? 3 modos de timer. Então, agenda, o contagem regressiva e o pulso. E ele tem alguns outros settings aqui. O primeiro é para lembrar o último status. Então, veja, ele está aqui lembrando, né, a opção de retornar após uma queda de energia no último status. Mas ele tem a opção de voltar sempre desligado e voltar sempre ligado. Iluminação, eu gosto de manter para retornar sempre desligado, a não ser que seja uma lâmpada de segurança que tem que ficar numa área que aí ela precisa retornar ligada, né? Mas normalmente a gente coloca off. Então é bacana saber que ele tem essa configuração. Outra configuração que ele tem é o tipo de interruptor. Então ele tem o interruptor normal, o interruptor sincronizado e o interruptor de pulso. Aqui nos nossos testes nós vamos utilizar o interruptor normal. Vou até fazer a conexão dele, que é esse aqui, a gente vai usar para o teste. Eu vou fazer a conexão dele aqui para a gente testar. Vou desconectar a energia e vou ligar o interruptor aqui no S1 e S2. São os dois conectores aqui do interruptor. Prontinho. Vamos ligar novamente a energia. Viram que ele sempre dá uma piscadinha, né? Nós vamos fazer alguns testes aqui com ele. E a gente vai ver o que acaba acontecendo, né? Como ele é sem neutro, e eu expliquei já no início, ele circula uma energia pela lâmpada. Então a lâmpada está sempre energizada e quando a gente liga e desliga, ele mostra isso com essa rápida piscada. Bem, agora nós temos aqui um interruptor. Ele desliga e liga. O primeiro toque que eu dei, provavelmente ele não estava ainda sincronizado, mas eu tenho agora a possibilidade então de ligar pelo aplicativo, desligar pelo interruptor, ligar aqui pelo aplicativo, desligar pelo interruptor, ligar pelo interruptor, desligar pelo aplicativo. Então funciona aí como qualquer um desses dispositivos mini, né, para embutir esses dispositivos pequenininhos, né? Então ele funcionando perfeitamente sem neutro, né? Qual que é o teste que eu queria fazer? Eu queria primeiro testar com outras lâmpadas, porque dispositivos sem neutro, eles sofrem muita variação de acordo com o tipo de lâmpada. Agora notem que interessante, eu tirei a lâmpada e eu vou tentar aqui, ó, acionar o relé, ele ainda funciona e parou de funcionar. Apagou o LED, por quê? Porque ele parou de circular a energia necessária para trabalhar, que ele usa aqui da lâmpada, né? Ele tem uma certa reservinha, ele deve ter um capacitorzinho interno aí que mantém essa energia estável por um tempo. Agora ele não responde mais, ele está offline, porque eu não tenho a lâmpada. Então ele está com a energia ligada, mas ele está offline. Então é isso que acaba acontecendo quando eu tenho na ponta de um dispositivo desse alguma coisa que não é uma lâmpada. Então, como eu falei, se você ligar um transformador, se você ligar um ventilador, se você ligar qualquer dispositivo que não permita que a corrente circule para ele se alimentar, ele vai ficar offline ou vai ter um funcionamento irregular. Bem, vamos colocar uma outra lâmpada aqui de um outro tipo para a gente testar. Então essa aqui é uma outra lâmpada LED tradicional aí, dessas que a gente tem em casa, né? Que são as lâmpadas de 9 watts de potência, né? Então vamos ligar aqui, ó. Tá vendo? Funciona perfeitamente. Ele não tem nenhum tipo de efeito flickering ou piscar, ele não está vibrando a luz, nada, com uma lâmpada de 9 watts. Aquela pequenininha que eu estava usando antes é de 4. Geralmente os problemas acontecem quando você tem sem neutro com lâmpada muito fraquinha, né? E eu queria fazer um teste agora com uma lâmpada incandescente. Então essa lâmpada aqui, apesar de pequenininha, ela é uma lâmpada incandescente de 40 watts, né? Então vamos fazer um teste aqui. É daquelas que esquenta mais do que ilumina. Tanto que não existem hoje, só existem para fins decorativos, né? Você não tem lâmpada incandescente disponível. É só para fazer um teste com uma lâmpada mais forte, 40 watts. Então aí funciona também sem nenhum tipo de... Nossa, ela esquenta mesmo, tá? Sem nenhum tipo de vibração na luz, nada. Interruptor funcionando também, né? Então bacana, eu vou desligar para deixar essa lâmpada esfriar um pouquinho. Na verdade ela esquenta tanto que para tirar eu vou precisar usar a caixinha aqui, ó. Realmente ela está bem quente, por isso que essas lâmpadas foram descontinuadas, né? Você não tem mais lâmpadas incandescentes hoje disponíveis por conta disso, né? Ela mais esquenta do que ilumina. Então, por exemplo, uma LED,
dessa aqui de 9 watts ilumina mais que aquela de 40 incandescente. Bom, bacana, né? Então eu acho que nós conseguimos aqui provar que ele funciona. O pareamento foi simples, ele funcionou sem neutro, como está previsto. Se você tiver uma carga que é alguma coisa que você vai ligar que não seja uma lâmpada, talvez ele não funcione, aí ele vai exigir o neutro. Então, por aquilo que eu expliquei, né, é necessário que ele circule uma corrente pela lâmpada para que ele possa funcionar. Então a gente até fez o teste, tirou a lâmpada e viu que após alguns segundos, né, ele tem uma reservinha de energia aí, após alguns segundos ele fica offline se ele estiver sem lâmpada. Esse é um outro ponto importante, né? Se você tiver também um dispositivo desse ligado a uma única lâmpada e essa lâmpada queimar, você vai ver que ele vai ficar offline. Você fala, nossa, será que o dispositivo pifou? Não. Veja se a lâmpada não está queimada, porque ela queimada não vai permitir circulação de energia e ele vai ficar offline. Então, é uma outra dica aí, né? Se o dispositivo desse para de funcionar, o problema pode ser mais a lâmpada do que o próprio dispositivo. Então isso é importante que seja verificado. Bem, faltou só uma coisinha para a gente encerrar o vídeo, né? Que é o comando de voz. Eu não comentei, mas quando a gente fez o pareamento, a Alexa identificou esse dispositivo, né? Então ele está aqui, ó, TMZ02. Eu consigo acionar pelo aplicativo da Alexa também, sem problema algum, né? Agora que eu vou fazer TMZ02, a Alexa não vai entender o nome nunca, né? Então vamos voltar aqui no aplicativo dele. Vamos colocar um nome aqui. Imaginar que eu instalei essa lâmpada na sala. Então vamos colocar o nome aqui, ao invés de TMZ02, eu vou colocar o nome sala. Vejam que se eu trocar no aplicativo Smart Life, essa alteração de nome já vale instantaneamente para o aplicativo Alexa, porque eles estão conectados, né? O meu aplicativo Alexa aqui no meu smartphone e o meu aplicativo Smart Life, eles estão conectados por meio da skill do Smart Life. Então a Alexa recebe todas as alterações do Smart Life, né, quase que instantaneamente. Então agora acho que eu consigo fazer um teste de comando de voz, né? Então vamos testar aqui. Alexa, liga a sala. Tudo bem. Demorou um pouquinho, teve um certo delay, mas ela ligou. Vamos agora pedir para ela desligar. Alexa, desliga a sala. Tudo bem. Para desligar foi mais rápido. Bem, então vejam, é uma questão de nome, né? Se eu tentar usar TMZ02, algo assim, não vai funcionar. Bem, isso então que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Nós pudemos então comprovar que ele funciona sem o neutro. Lembrando, né, se você for utilizar alguma coisa diferente de uma lâmpada ou de um conjunto de lâmpadas, né, na saída dele, talvez você tenha que ligar o neutro para que ele funcione, porque ele pode ser impedido de circular a energia que ele precisa para funcionar. Não esquece então de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Ele tem um excelente custo-benefício, ele cumpre o que promete. Como eu disse, ele está hoje a R$ 57,00, com frete já incluso, lá no AliExpress, nesse link aí que eu estou deixando para você dar uma olhadinha. Bem, além disso, também não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, seus comentários e as suas dúvidas são sempre bem-vindas. E não se esqueça, se você não for inscrito no canal, dê aquela força pra gente, inscreva-se. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.